Coleção Turminha Brava. Um boi chamado Tatá. Eu tinha 6 anos quando cheguei à fazenda do tio Valdir, numa sexta-feira no meio da tarde. Rosa, minha prima de 9 anos, estava comigo. Ela ficava na minha casa na época das aulas, mas agora era início das férias. Alceu e Zizi sempre me esperavam com uma bola de meia, para a gente jogar futebol com as outras crianças da fazenda, uma pipa e uma corda. Mas Zizi gostava mesmo era das brincadeiras de roda. Ela cantava uma música muito legal. Era assim: atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, Dona Chica admirou-se do berro que o gato deu. Miau. Eu gosto de cantar essa música, mas não atiro o pau em gato nenhum, viu? Explicava ela. Enquanto isso, Rosa conversava com a mãe dela, ansiosa pelas novidades da roça e para contar as da cidade. Alceu e eu fomos pular corda. Nós batimos e Zizi pulava. Depois eu ia pular e depois o Alceu. Aí a Rosa apareceu no terreiro, chamando para um passeio no pasto, dizendo que tinha um monte de coisas legais para a gente ver. Só tem que ir com cuidado e olhar para onde pisa. Fomos até o pasto. Lá não havia bois, cavalos, bezerros, nada. Só tinha alguns passarinhões que pulavam rente ao chão. Só alguns quero-queros, disse Rosa, ao ver que eu estava vidrada nas aves. Em volta do grande pasto, uns homens estavam cortando toda a vegetação, fazendo o que parecia ser uma pequena estrada. Estranhei. Uma estrada que não leva a lugar nenhum? Para quê? Só dava a volta em torno do pasto, mas não falei nada. Quando passamos perto de uma moita, no meio do capim, outra ave menor que aqueles quero-queros saiu da moita e voou para longe. É uma perdiz, exclamou Rosa. Deve ter um ninho dela aí. Elas sempre fazem ninho no chão. Vamos olhar? Mexemos na vegetação com cuidado e lá estava um ninho com 3 ovinhos marrons escuros e brilhantes. Puxa, parecem de chocolate. Mexemos a vegetação com cuidado e lá estava um ninho com 3 ovinhos marrons escuros e brilhantes. Puxa, parecem de chocolate. Mais adiante, um tatu sorrateiro passou correndo na nossa frente. Dei até um pulo para trás, assustado. Ele não morde não, pode ficar tranquilo, não faz mal pra gente, explicou Zizi, rindo e se aproveitando do fato de eu não conhecer quase nada da roça. Mais adiante, um pequeno lagarto. Aí o próprio Alceu paralisou. Não andava e nem desandava. Alceu, você sabia que o lagarto usa o rabo como um chicote? Se a gente provocar, ele dá umas chicotadas que doem muito. Quer ver? Aí sim que Alceu ficou desesperado. Mas, nesse meio tempo, o lagarto saiu correndo, nem deu tempo de correr atrás dele. Sorte do Alceu, né? Rosa então parou diante de um mato esquisito e arrancou um pouco dele. Todo mundo ficou esperando a explicação dela, porque não se pode ir arrancando o mato assim, torto e à direita. É só carqueja, gente. A vovó disse que estava com dor de estômago e me pediu para que, caso eu encontrasse, levasse algumas folhas para ela fazer um chá. Disse que são boas para isso. Eu fiquei espantado. Nem sabia que chá fazia daquele jeito. Para mim, ele vinha naqueles saquinhos. Não tinha nada de má. A Rosa viu que eu fiquei espantado. E aí começou a me mostrar várias plantas que para mim eram apenas matos. Mas ela dizia o nome e falava se funcionava como remédio ou veneno. Ela aprendeu tudo com a avó, Dona Marieta, grande conhecedora das tais ervas medicinais. Começou a escurecer e ficar bem amedrontador. De repente, uma grande coruja saiu de uma moita
e voou por cima de nós. "Epa!" exclamou Rosa. "Vocês viram? Era uma coruja buraqueira. Ela faz um ninho num buraco no chão e não deixa ninguém chegar perto quando tem filhotes." Todo mundo de olho arregalado, com medo da tal buraqueira. E a Rosa explicando como se fosse a coisa mais natural do mundo uma ave voar em cima de você durante a noite. Resolvemos voltar, já que tudo estava ficando bem perigoso. Porém, reparei que Rosa estava um pouco triste e não entendia direito o porquê. Também não quis perguntar a ela na frente dos outros primos. Mal chegamos, encontramos o tio Valdir, que voltava do trabalho da roça. Nos cumprimentamos, ele perguntou dos meus pais, dos meus irmãos, aquelas coisas. Rosa olhava para ele com ar triste, e ele finalmente perguntou o que ela tinha. "Ô pai, a mamãe me contou que vão queimar o pasto." "É isso mesmo, Rosa. O que acontece é que o Afonso, o vizinho, comprou umas vacas de raça e precisa de um pasto bom. Ele achou que naquele lugar dá para queimar, arar e plantar um capim importado, sem deixar crescer nada no meio." Então fomos para a cozinha, enquanto o tio Valdir foi para o fundo da casa. "Vai queimar aquilo tudo?" Rosa não se conformava. Quero, tatu, lagarto, ninho de perdiz e de coruja, plantas. Aí entendi por que ela tinha me levado para passear lá. Queria me mostrar a vida que existia ali. "Vai ser hoje à noite", completou. "E aquela estradinha em volta do pasto? Para que serve?" perguntei. "Não é estrada, é um aceiro, que serve para interromper o fogo ali e ele não se espalhar pela vizinhança." Depois de tomar um banho, jantamos em silêncio. Ninguém falou nada, mas sabíamos que bem naquela hora Afonso e seus empregados começavam a queimar o pasto. De repente, veio uma gritaria danada do lado de fora. Tio Valdir e tia Dolores saíram depressa e deram de cara com Afonso, com uma cara de assustado. "Um fogo correu atrás de mim", gaguejava. "Um fogo comprido." "O boitatá", murmurou a tia Dolores. Trouxeram Afonso para dentro da casa, deram um pouco de água para ele se acalmar e pediram que ele contasse tudo com mais detalhes. Quando eu ia começar a pôr fogo numa moita de capim, aquela coisa esquisita apareceu sorrateira. Parecia uma cobra de fogo correndo por cima do pasto. Minhas pernas bambearam e eu me lembrei do que dizia minha mãe. Se o boitatá aparecer, feche os olhos e reze até ele ir embora. Não adianta correr que ele te pega. Foi isso que eu fiz. Então a reza funcionou mesmo. Ainda bem que não se queimou, disse tio Valdir. Até senti aquele calor em volta de mim, mas não abri os olhos, só rezei. Continuou Afonso. Depois de uns minutos, senti que ele tinha ido embora e abri os olhos. Aí vim correndo para cá. Tia Dolores falou para o tio Valdir. Não falei? Para que queimar o campo sem precisar? O boitatá não perdoa essas coisas, não. Eu não entendia nada que estava acontecendo. Arrisquei a perguntar. Tio Valdir, quem atacou o Afonso foi o Tatá? Um boi aqui da fazenda? Todo mundo riu e eu fiquei com cara de bobo. Não é um boi, menino. A palavra boitatá é de origem indígena. Alguns tupis moravam aqui. Significa cobra de fogo. Mas por que ele ataca e queima as pessoas? Perguntei. Ele é o protetor dos campos, explicou. Quando alguém queima os campos sem necessidade, como aquele pasto, ele queima essas pessoas como castigo. Afonso explicou ao tio Valdir que não iria mais queimar o pasto. Depois de se acalmar, foi embora, ainda com medo do boitatá. No dia seguinte, depois do café da manhã, Rosa, Zizi e outras crianças estavam cochichando num canto. Depois vieram me chamar. Vamos brincar de roda? E fomos todos. Rosa anunciou que ia cantar.
atirei o pau no gato, mas com uma letra diferente que ela havia inventado e ensaiado com outras crianças. E a cantoria foi mais ou menos assim: atiçou fogo no mato, mas o mato não queimou, mou. Todo mundo admirou-se do berro que Afonso deu. Boitatá! Coleção Turminha Brava, Betty e o Boto. Betty sempre foi sonhadora. Desde menina, gostava de ajudar as pessoas. Com 10 anos, a brincadeira que mais gostava era de escolinha. Fazia o papel de professora. Ensinava crianças de 5 ou 6 anos a ler e escrever. E foi isso que aconteceu quando ela cresceu. Virou professora. Mas ela queria ser professora em outros lugares. Aqui na cidade há muitos professores, dizia. É preciso ir para onde não há. Betty era muito dedicada e gostava de ensinar. Tinha muita facilidade para alfabetizar as pessoas. E os alunos da cidade gostavam dela, inclusive os de uma classe de alfabetização de jovens e adultos. Mas ela insistia: não estou fazendo tudo o que posso para ajudar as pessoas. Quando conheceu uma comunidade com pouco mais de 100 casas à beira do rio Amazonas, se apaixonou por ele, pelo lugar e pelos moradores. Ali moravam pescadores, lavradores, seringueiros, coletores de castanha do Pará e outros trabalhadores. A comunidade não tinha uma professora e as crianças não sabiam ler nem escrever, como a maioria dos adultos. Pouco tempo depois, Betty mudou-se para lá. E a sua chegada foi recebida com uma grande festa. Uma casa vazia foi reformada e ela foi morar lá. Logo tornou-se amiga de todos. Alguns meses depois, houve uma grande festa para arrecadar dinheiro para construir uma escola, já que as aulas de Betty eram dadas na casa dela. Cada pessoa da comunidade deu algo para a festa. Havia barracas de comida com frango assado, prendas com toalhas de crochê, livros, canecas de louça, tudo. As pessoas compravam para colaborar com a tão sonhada construção da nova escola. Para encerrar a festa foi feito um baile animado por músicos locais. Moças e rapazes da comunidade vizinha vieram para a festa. O salão estava superlotado com muitos jovens. De repente entrou um rapaz bonito, e todas as moças suspiravam ao mesmo tempo. O moço tirou uma moça para dançar, depois outra e mais outra. Mas era a Betty que ele estava de olho, já que ela não dançava com ninguém. Ficou sentada com as amigas em volta de uma mesa, batendo papo e rindo muito. Todas as moças esperavam ser tiradas para uma nova dança com aquele rapaz tão bonito. Mas que não era só isso. Declamava poesia no ouvido da parceira de danças. O estranho é que nunca tirava o chapéu. Conversava e dançava com o chapéu na cabeça. A certa altura, 2 amigas de Betty foram dançar e ela ficou sozinha na mesa. O rapaz esperava somente esse momento para se aproximar dela sem outras pessoas por perto. O que faz a moça mais linda da festa sozinho numa mesa, sem dançar com ninguém? Perguntou. Eu vim aqui hoje só para conversar, respondeu Betty. Quem é você? E onde mora? Desculpe-me, não me apresentei. Meu nome é Botelho. Onde moro é segredo, só conto se você dançar comigo a noite toda. Então prefiro não saber, sorriu Betty. Não vou dançar com ninguém hoje. Que orgulhosa, foi a vez dele brincar. E que pena, é um desperdício uma moça tão linda ficar sozinha. Nesse momento a música acabou e as amigas voltaram para a mesa. O rapaz então cumprimentou as meninas com um gesto no chapéu e retirou-se. Bem que ele podia ficar aqui com a gente, suspirou uma delas. O rapaz foi até o balcão, bebeu alguma coisa e ficou só observando. Dali a pouco Botelho tirou Julieta para dançar, dançou com ela várias vezes, não dançou nem falou com mais ninguém. De repente Lia,
que era aluna de Beth e que tinha ido ao baile para acompanhar Julieta, sua irmã, sentiu falta dela. Cadê a Julieta? Procurou, perguntou, até que enfim um rapaz afirmou: a Julieta acabou de sair com um rapaz de chapéu. Parece que foram em direção ao rio. O rapaz de chapéu? Xiii, é o Boto, disse Sebastião, um pescador que conhecia muitas histórias do Boto. Um rapaz bonito, bom de conversa e que só com o olhar deixava qualquer moça apaixonada. Lia não perdeu tempo, foi correndo falar com algumas amigas pedindo que ajudassem a procurar a irmã. E lá se foi um bando procurar Julieta e o tal Botelho. Mas se o Botelho não for o Boto? Perguntou Jussara, amiga de Julieta. Simples, a gente manda o tal Botelho tirar o chapéu. Se for o Boto, ele tem um buraco na cabeça, que é por onde respira, respondeu Sebastião. Faltando pouco para chegar à margem do rio, viram o casal caminhando devagar de mãos dadas. Já chegando à praia. Julieta, Julieta! Gritou Lia, com aquele bando atrás dela. Quando viu toda aquela gente, Botelho largou a mão da Julieta, correu e mergulhou no rio. Era uma noite clara, iluminada pela lua, e logo em seguida apareceu um boto, saltando e exibindo-se nas águas. Todo mundo arregalou os olhos e ficou abismado. Julieta correu para o grupo bastante assustada, porém passou o resto da noite suspirando. Nunca vi um homem tão bonito. A menina contou que, enquanto dançavam, o tal Boto fazia versinhos para ela, no seu ouvido, falando baixinho. Julieta, Julieta, minha linda Julieta, flor perfumada e bonita que hoje conheci. Se você não for minha namorada, juro que vou de paixão morrer aqui. A história correu às comunidades vizinhas e todo mundo ficou admirado, mas não pela paixão de Julieta pelo Boto, e sim pela firmeza de Beth. Com ela, o Boto Botelho não teve vez, era o comentário geral. Cada um tinha uma dúvida. Então essa história de que nenhuma moça resiste aos encantos do Boto é mentira? Será que a moça da cidade é diferente? Ou é porque ela estuda e é sabida? Até hoje o Boto nada no rio em frente à comunidade, querendo saber como é que a moça tão bonita resistiu aos seus encantos. O que ele nunca soube é que Beth havia torcido o pé e não podia andar nem dançar naquela noite. Coleção Turminha Brava, o caiporismo do Tenório. Que azar, Tenório não parava de reclamar. Bem feito, repetia Denise, sua irmã. Tudo começou em uma pequena viagem até a fazenda Matão. Na verdade, havia começado antes ainda, quando Nicolau soube que essa fazenda, com uma bela mata, estava à venda. Uma coisa que ele gostava na fazenda era aquele casarão enorme, antigo, cheio de janelas. Perfeito para a gente construir ali um hotel-fazenda, disse a mulher Margarida, que quis ver como era o local que ele tanto gostava. Combinou com Belmiro, o dono da fazenda, e levou a família toda para passar um fim de semana lá. Além de Margarida, levou os 4 filhos, Tenório de 17 anos, Denise de 16, Luísa de 8 e Paulinho de 6. Denise ainda levou a amiga da escola, Olga. Tenório praticava arco e flecha e dizia que um dia seria campeão desse esporte. Levou o arco e algumas flechas, para o caso de achar um lugar para praticar ali. Nicolau lembrou-se durante a viagem de uma música de seus tempos de criança e ensinou para a turma. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer.
Ele mora lá na lagoa e não lava o pé porque não quer mais que chulé. No caminho, Tenório percebeu que Olga estava jogando charme para ele. A paquera começou logo no comecinho da viagem. Logo depois de chegarem e se acomodarem, todos foram almoçar. Então, junto com Lilico, o encarregado de mostrar tudo aos visitantes, foram até o pomar. Lilico contava para as crianças as frutas daquelas árvores: caju, manga, cabeludinha, araçá, jambo. Seguiram para um caminho que atravessava o bosque e Lilico continuava tagarelando. Quem conhece a árvore do pau-brasil? É esta bonitona aqui. E caminharam mais até chegarem à beira de um açude. Lá havia uma família de capivaras que pulou na água quando as pessoas chegaram. Nicolau mostrou a mata bonita um pouco além do açude. Era por causa daquela mata que a fazenda se chamava Matão. É grande mesmo, informou Lilico. É uma reserva com muitos animais silvestres. A gente pode entrar nela? Perguntou Olga. Acho meio perigoso. Caçador não pode entrar de jeito nenhum, informou Lilico. Então tem animais lá? Perguntou Tenório. Se alguém comprar a fazenda, daí pode caçar, não é? Margarida logo deu uma bronca. Matar animal silvestre é crime, Tenório. Da cadeia. Mesmo que não fosse crime, é errado fazer isso. Querendo se exibir para Olga, Tenório cochichou para ela. Ainda caço aí. Voltaram em seguida para a sede da fazenda. Jantaram, contaram causos e Margarida reuniu as crianças numa sala e contou histórias, enquanto os jovens se divertiam jogando pique-pongue. No dia seguinte, as atividades continuaram logo cedo. Quando antes do café da manhã, todos foram ver como se tirava leite das vacas. Lilico então mostrou a eles um mangueiro, um cercado em que se criavam alguns animais, com porcos, cabritos, galinhas e alguns perus. Nossa, parece um monte de cofrinhos, exclamou Luísa, divertindo-se ao ver uma porca amamentar 6 porquinhos recém-nascidos. Veja o que vou fazer, disse Lilico, que em seguida deu um assobio comprido. O peru se arrepiou todo e, parecendo nervoso, respondeu: glu, 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 glu. Todos ficaram espantados com essa comunicação e imitaram várias vezes o assobio. O peru até começou a desconfiar que era bagunça das crianças. Depois de conhecerem outras partes da fazenda, uns foram apanhar frutas para levar para casa, outros foram ver o açude. Até a beira do açude foram Olga, Tenório, Luísa e Paulinho. Tenório havia levado seu arco e flecha. Lá revelou suas intenções. Vocês vão ver que sei usar isso aqui muito bem. Quando viu Tenório caminhando em direção à mata, falando que ia entrar na mata e caçar um bicho, Luísa correu de volta à sede da fazenda. Encontrou Denise e Lilico e contou o que tinha visto. Eles correram para lá, para impedir que Tenório fizesse alguma besteira, mas não deu tempo. Denise chegou lá gritando: Tenório, Tenório, volte! Passaram-se poucos minutos e o menino voltou, porém corria feito um desesperado. Bufava de cansaço, até se deitou no chão e depois contou. Vi um porco do mato, um cateto, sabe? Atrás dele veio outro, depois outro, um monte. Peguei o arco e uma flecha e ia apontando para um deles. Quando apareceu montado num cateto maior, um sujeitinho mal encarado, com um porrete na mão. O caipora, espantou-se Lilico. Ele não te alcançou? Ele veio para cima de mim feito doido, mas eu sou bom de corrida. Cadê o arco e as flechas? Perguntou Lilico. Perdi, mas eu não volto lá não, nunca mais. Naquele momento uma rolinha voou por cima de todo mundo e fez um único cocô bem na cabeça do Tenório. Você não apanhou do caipora, mas está caipora, disse o Lilico. Ele apareceu para você, ele só aparece para quem quer fazer maldades com os animais da mata. E dá um azar danado para quem faz isso.
Viu, ô caipora, tá azarado. Credo, disse Olga. Quando alguém está azarado, dizem que está caipora. Continuou o Lilico. Caiporismo é como a gente chama azar aqui. No caminho de volta à sede da fazenda, Tenório escorregou, caiu e depois pisou no formigueiro de formigas chamadas lava-pés, que picaram toda a perna dele. Foi um sufoco só tirar todas as formigas do corpo do Tenório. Quando chegaram ao casarão, o marimbondo ainda deu uma ferroada no nariz do Tenório, que não parava de repetir: que azar, tô caipora. Depois de toda essa aventura, todos entraram na perua para ir embora. No caminho, Luísa brincalhona disse que agora a música do sapo tinha uma nova letra e cantou: Tenório não vai à mata, porque treme e se apavora. Tenório não vai à mata, porque tem medo do caipora. Tenório não vai à mata, porque treme e se apavora. Tenório não vai à mata, porque tem medo do caipora. Todos riram menos Tenório, claro. A própria Luísa disse: Tenório, você precisa pedir desculpas para o caipora. Quem sabe ele te perdoa e acaba com seu caiporismo. Ele não respondeu, bravo que estava, mas poucos dias depois se informou sobre a defesa dos animais silvestres, contando sua história na escola em que estudava. Ninguém acreditou, claro, mas Tenório mudou bastante seu comportamento. Segundo contam, seu azar acabou. Dizem até que agora ele namora a Olga. Coleção Turminha Brava. O dia que Joaquim correu atrás do Curupira mata adentro. Um dia Joaquim e seu sobrinho Dudu foram visitar um amigo e na volta resolveram cortar caminho por uma trilha dentro da mata. Dudu estava meio temeroso, achando que ali poderia ter cobras e outros bichos perigosos. Joaquim falou com ele: Olha meu facão, Dudu, se qualquer bicho aparecer aqui, eu o enfrento. Joaquim é engraçado e gosta de amedrontar o Dudu. Eu encaro qualquer coisa com meu facão, espanto até a assombração, falou rimando. Ele gosta de rimar. Dudu sabia que tal assombração era invenção do tio, mas ele mesmo tinha ouvido falar de uns seres que protegem a mata e não gostam que as pessoas maltratem as árvores e os animais. Então falou: se eu fosse você, não provocava, tio. O tio ficava se exibindo com o facão, cortando alguns cipós na trilha, já que ali passava muita pouca gente. Ele continuou falando que não tinha medo de nada. Resolveu também cortar algumas pequenas árvores na beira do caminho, divertindo-se com a cara de espanto do Dudu. Para que cortar essas plantas, tio? Perguntou o Dudu. Elas não atrapalham o nosso caminho. O tio não ligou. Passou a cortar mais plantas ainda e a falar como se fosse para os seres da mata. Eu sou Joaquim, até a assombração tem medo de mim. Corto qualquer coisa que atrapalhe o caminho, seja árvore de espinho, cipó grosso ou fininho, até mesmo um raminho. Por aqui eu sou famoso, todos sabem, sou perigoso. Encaro até o Curupira. Ter medo dele é coisa de caipira. Se ele aparecer aqui, vai apanhar até fazer xixi. Ô tio, pare de provocar o Curupira, implorou Dudu. Mas ele continuou: meu nome é Joaquim, todos têm medo de mim. Antes que continuasse a cantoria, um animal atravessou bem rápido a trilha, pertinho deles, e Joaquim saiu correndo atrás dele. Uma paca, eba! Hoje vai ter carne de paca assada lá em casa. Com pena do bicho, Dudu gritou: deixa o bicho, tio. Joaquim não alcançou a paca. Voltou e falou: se eu quisesse, pegava o bicho, mas só queria dar medo nele. Nisso bateu um vento muito forte, que não se sabia de onde vinha. Joaquim parou e olhou para cima. Todos os passarinhos ficaram em silêncio. Os macacos no alto de uma árvore também ficaram quietos, parados, olhando para Joaquim e Dudu. Joaquim pegou o facão e gritou:
O que estão olhando, bando de bichos? Vocês não passam de macacos michos. Se fosse macaco grandão, eu esfolava com meu facão, tirava a pele e com o corpo fazia sabão. Aí os macacos começaram uma grande gritaria. Dentro da mata veio um urro de onça. Joaquim pediu ao sobrinho que ficasse perto dele, que ele o protegeria com seu facão. Mas não foi uma onça que apareceu, foi um homem com corpo de menino, forte, taludo. Ele encarou Joaquim e Joaquim o encarou de volta. Dudu reparou que ele tinha os cabelos avermelhados. Quando abriu a boca como se fosse uma ameaça, seus dentões eram verdes. Ainda encarando o pequeno ser, Joaquim gritou: "Vou dar uma surra nesse sujeitinho e é pra já!" E avançou em direção ao homenzinho. "Não, tio!" gritou Dudu, que tapou os olhos com as mãos. Então escutou a voz do tio gritando: "Correu, hein? Mas eu te pego! Vem cá, vem!" Joaquim correu mata adentro e Dudu foi atrás, gritando para que ele parasse. De repente, um assobio. Joaquim parou. Lá estava o sujeitinho de novo, a uns 10 metros de distância, numa pequena clareira. Joaquim foi para cima dele. Dessa vez o baixinho não correu. Quando Joaquim ia pegá-lo, foi o baixinho que o pegou. Ele era forte. Dominou Joaquim, sentou-se num tronco e pôs o rapaz no colo, com o bumbum para cima. Naquele momento, Dudu viu que ele tinha os pés virados para trás, com os calcanhares para frente, e murmurou: "Nossa, é o Curupira mesmo! Puxa!" Joaquim esperneava, gritava, mas não conseguia escapar. E o baixotinho, rindo, pegou um pedaço de cipó e bateu em seu bumbum várias vezes. Joaquim esperneava, gritava, não conseguia escapar. E o baixotinho, rindo, pegou um pedaço de cipó e bateu em seu bumbum várias vezes. "Ai, ai, 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 ai!" gritava Joaquim. Depois disso, o Curupira o soltou e falou imitando a voz do Joaquim: "Joaquim, Joaquim, deixa de ser ruim. Desta surra você não vai se esquecer jamais e vai aprender a respeitar as plantas e os animais. E para você deixar de ser valentão, vou ficar com o seu facão." Depois disso, o Curupira largou Joaquim e entrou na mata de novo, calmamente, exibindo o facão do Joaquim, que estava sentado no chão, todo sem graça. "Que surra, hein, tio?" debochou Dudu rindo. Joaquim olhou para um lado, depois para o outro e não reconheceu aquele lugar. "Onde é que a gente está, Dudu?" "Na corrida atrás daquele safado, nem reparei aonde estávamos indo." Os dois estavam definitivamente perdidos. A clareira não tinha saída, era mato por todo lado. Dudu sabia que o Curupira faz isso com quem não respeita a mata e seus animais. Enquanto Joaquim andava em círculos, Dudu ficou bem no meio da clareira. De repente escutou um assobio e viu encostado numa árvore o Curupira, que agora sorria, quase gargalhava na verdade, mostrando todos os dentes verdes. O Curupira fez um sinal de silêncio para o Dudu. Depois indicou uma direção para ele, fazendo sinal que era para ir por ali e seguir sempre em frente. O garoto fez o sinal de positivo, sorriu e depois chamou o tio. "Tio, achei o caminho, é por aqui." Desconfiado, o tio foi até aquela beirada da clareira e havia mesmo uma pequena trilha, como ele não tinha visto antes. Agora era Dudu que fazia brincadeiras com o tio. Meu tio, famoso por ser perigoso, encontrou um sujeitinho rancoroso. Quis dar uma surra no danado, mas quem apanhou foi ele, coitado. Com o bumbum ardendo e perdidão, quando quis ir embora, não sabia em que direção. No caminho, Joaquim propôs ao Dudu um trato: que ele não contasse para ninguém da surra que o tio havia levado do Curupira. Dudu topou, mas com uma condição: só se você parar de entrar na mata cortando mato à toa e falando que vai caçar os animais.
E não é que o Curupira tinha indicado a trilha certa? Chegaram mesmo à casa do Joaquim. O biscoito de polvilho, de que o Joaquim gosta muito, estava saindo do forno. Dudu experimentou o biscoito e gostou. Comeram juntos, então, uma bela fornada de biscoito. Desde então, Joaquim parou de contar vantagens e amedrontar Dudu. Só não gostava mais de entrar na mata, e ninguém entendia bem o porquê. Coleção Turminha Brava, Um Mergulho Atrás da Iara, segunda edição. Em um dia lindo e ensolarado, Lili resolveu sair para dar um passeio pela beira do rio. Caminhou no meio das árvores para chegar a uma praia pequena e bonita. E quando estava chegando a ela, escutou alguém cantando uma voz feminina muito bonita. A música a deixava encantada, mas ao mesmo tempo curiosa. Quem era que estava ali? No fundo do rio eu tenho um palácio. Todos me acham linda, mas os homens espanto. Conquistar qualquer homem para mim é fácil, mas não querem me ver por causa do encanto. Se um homem me vê, fica apaixonado. Linda, nossa, você é demais. Grita e vem atrás de mim a nado. Some na água. Na terra não pisa mais. Lili procurou de onde vinha a voz, mas não encontrou nada, nem ninguém. No dia seguinte, resolveu voltar. Para seu espanto, no mesmo lugar, ouviu de novo o mesmo canto. E procura e nada. Resolveu voltar para casa. Foi nessa época que apareceram em sua casa alguns amigos de Horácio, pai de Lili, que queriam naquela região pescar. Horácio alertou, porém, que aquela era a época de desova dos peixes, e por isso a pesca estava proibida. Os peixes sobem o rio para depositar suas ovas na cabeceira do rio. Cada ova vira depois um peixe, amigos. Se a gente pescar antes que desove, não haverá mais filhotes para crescer e a gente não vai mais poder pescar. Seus amigos não se davam por satisfeitos e insistiram. A gente pesca só um pouco, ninguém vai ficar sabendo, disse Totobola, o mais folgado. Horácio explicou que não se podia pescar na época de desova, e isso ia desequilibrar o meio ambiente, mas não teve jeito. Os homens resolveram ir mesmo assim. Muito chateado, Horácio gritou de longe. Tomara que vocês encontrem a Iara, e resmungou. Aí é que eu quero ver. Lili ouviu toda aquela confusão e foi perguntar a Teresa, sua mãe, quem era a tal Iara. Ah, deixa pra lá, Lili, respondeu Teresa. É só uma lenda. Dizem que ela protege os peixes e os outros animais que vivem nas águas. Por que os homens insistem em pescar na época da desova? Perguntou, mas a mãe deu de ombros. Lili resolveu então voltar à beira do rio e ouvir aquele canto tão agradável. Chegando lá, não ouviu nada. Tudo era silêncio. Resolveu então caminhar pela margem, até um pouco abaixo, onde havia uma corredeira. Lili achava que o barulho das águas descendo entre as pedras era gostoso de ouvir, e lá foi ela. Chegando à corredeira, ela viu os peixes que pulavam para vencer as pequenas quedas d'água e subir o rio acima. Achou bem bonitinho. Na hora, Lili ouviu um barulho diferente, que vinha do meio da água. Parecia um gemido. Começou a seguir aquele som. Ele saía debaixo de uma árvore espinhenta, que debruçava alguns galhos dentro do rio. Parece que tem gente gemendo ali, debaixo daquela árvore, falou baixinho. Com cuidado, ela se aproximou e gritou. Quem está aí? A resposta veio em forma de canto. Sou Iara, amiga de gente boa. Não gosto de homens malvados. Esses a gente não perdoa. Vi alguns que vão ser afundados. Nossa,
Você não fala, só canta? Perguntou Lili, reconhecendo aquela voz bonita. Você é a Yara? A mamãe disse que você é uma lenda. Mas ninguém respondeu. Curiosa, Lili se aproximou ainda mais e a alguns metros de distância viu uma linda moça dentro do rio, com os cabelos enroscados num galho cheio de espinhos, que se encostavam na água do rio. Que linda, murmurou Lili. Seus cabelos são verdes. A Yara sorriu e cantou para ela. Você também é linda e parece boazinha. Meus cabelos são encantados. Venha me dar uma ajudinha, que eles nos espinhos estão enroscados. Lili chegou perto dela e se espantou mais ainda. Você parece um peixe da barriga para baixo. Onde estão suas pernas? Você é uma sereia? E por que fala sempre cantando? O que aconteceu com você? Por que a mamãe diz que você não existe? Desta vez, falando normalmente, a Yara respondeu. Sou a Yara, protetora dos animais, dos rios e dos lagos. Eu só venho à superfície quando quero. Pouca gente me vê. Quando apareço aos homens, além de me acharem bonita, ficam abobalhados. Quando eu canto, pulam na água atrás de mim e eu levo todos para o fundo do rio. Por quê? Interrompeu Lili. Bom, eu somente prendo no meu palácio os que são maus, fazem coisas que não podem, como uns homens que vi pescar hoje cedo. Eles sabem que não podem pescar nessa época, mas pescam assim mesmo. Eles não merecem ficar na superfície. Xiii, tem alguns hospedados em casa. Falaram que queriam pescar. Meu pai insistiu dizendo que não podiam, mas eles acham que não faz mal. Como você se enroscou aqui? Aqueles homens caminhavam pela margem, e eu os segui. Aproximei-me da margem distraída. A correnteza me puxou para baixo e não tive tempo para nada. Quando percebi, estava com os meus cabelos presos nesses galhos de espinhos. Lili achava lindos os cabelos verdes da Yara. Quando Lili conseguiu desenroscar os cabelos da Yara de vez, ela desceu rapidamente para o fundo do rio e nadou em direção àqueles pescadores. Lili ia pedir para que ela só desse um susto nos pescadores, mas não teve nem tempo. Totobola estava na margem, tentando pescar algum peixe. Os outros dois, Gessé e Renato, estavam afastados, armando uma barraca. Quando Yara chegou ao local da pesca, cantou com sua voz sedutora. Que coisa esquisita acontece nesse mundo. Um homem na beira do rio sofrendo com calor. Por que não mergulha comigo até o fundo e se transforma no meu eterno amor? Totobola ouviu aquele canto, arrepiou-se todo e olhou para o meio do rio. E os seus olhos brilharam. Uma mulher muito bela, a mais bonita que ele já havia visto, só com a cabeça para fora d'água. Não vacilou, pulou no rio e sumiu. Quando seus amigos chegaram à beira do rio para dizer que a barraca estava pronta, não encontraram Totobola. Só restava seu chapéu de palha, as varas de anzol e alguns apetrechos. Acreditaram que ele tinha ido dar um mergulho e se afogado. Ficaram desesperados. Voltaram para a casa do Horácio para pedir ajuda. Lili vira tudo o que aconteceu. Também ficou desesperada, achando que Totobola já era. Então correu para a beira do rio e começou a gritar. Yara! 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 Por fim a Yara apareceu. Por favor, traga o Totobola de volta. Você sabe o que acontece com os homens que voltam para a terra depois de me conhecer? Não conseguem parar de pensar em mim. Vivem suspirando apaixonados. Não querem fazer mais nada, disse Yara, toda vaidosa. Melhor assim do que preso no fundo do rio. Por favor, disse a menina. Atendendo o pedido da nova amiga, Yara libertou Totobola, que nadou até a margem e foi para a casa do Horácio, para a alegria de seus amigos que perguntaram o que havia acontecido. Por que o amigo tinha sumido?
Cabisbaixo, chateado, Totobola só suspirava e dizia: ela é linda, ela é linda. Os amigos não entenderam nada, mas logo voltaram para a cidade. Gessé e Renato disseram que ia levar um amigo a um psiquiatra. Ô pescaria azarada, resmungou Renato. E Lili ficou feliz. Tinha ajudado um amigo de seu pai e ainda havia feito amizade com uma lenda. Desde aquele dia, todas as tardes de sol, ela vai à beira do rio ouvir o canto da Iara. Coleção Turminha Brava. Quem é o lobisomem? Sou um lobo perigoso, ataco até criancinha, mas o que acho mais gostoso é titica de galinha. Essa era a música que Zico cantava ao andar pela rua. Ele a inventou depois que ouviu alguém contar sobre um lobisomem que havia atacado o galinheiro de um sítio vizinho e deixado várias galinhas mortas. O mais esquisito é que ele comeu toda a titica de galinha do galinheiro, contou seu Arlindo, dono do sítio. Como é que o senhor sabe que ele comeu a titica? Perguntou Naná, irmã do Zico. Seu Arlindo era atencioso com as crianças, tinha paciência com elas. Com a Naná de 7 anos e com o Zico de 5. Filhos de seu Ernesto e Dona Piedade. Eu uso titica de galinha para adubar as plantas, contou ele. Fui pegar um pouco hoje, mas o chão do galinheiro estava limpo. É verdade, confirmou Dona Piedade. Lobisomem ataca tudo que é ser vivo, galinha, cachorro, gente adulta, criança, mas gosta mesmo é de comer titica de galinha. Isso inspirou o Zico, que vivia inventando música para tudo, mas deixou o Naná com nojo. Dona Piedade contou mais. O lobisomem é um homem que, à meia-noite de toda sexta-feira e de lua cheia, vira um bicho grande como um lobo. Por quê? Zico quis saber. Tudo ele queria saber o porquê. Dizem que quando um casal tem 6 filhas em seguida e depois disso nasce um menino, às vezes acontece dele carregar essa maldição. Foi por causa dessa conversa que Zico criou essa música e cantava toda hora. Sou um lobo perigoso, ataco até criancinha, mas o que acho mais gostoso é titica de galinha. Numa noite de chuva, toda a família estava reunida, dentro da casa contando causos, e o assunto do lobisomem veio à tona novamente. As crianças então começaram a enumerar o pessoal que mudou para aquela região nos últimos tempos. Toda a região era, na verdade, uma grande fazenda que havia sido dividida em muitos sítios. Severo, Agenor, Zeca, Orizumbo, Denilson, Marcelo, Ademar, Vavá, Genésio. O seu Severo lembrou-se Naná. Será que é ele? Ele é tão mal encarado. Acho que o seu Agenor, disse Zico. Os filhos dele estão sempre caçando passarinhos. E o seu Orozimbo? Ele tem uma família grande. Será que os pais dele também não tinham um monte de filhos e ele era o 7º? Depois das 6 filhas? O seu Denilson não fala com quase ninguém, vive calado. O seu Ademar não pode ser, ele é muito bonzinho. Mas a mamãe disse que o lobisomem só fica mal quando vira esse bicho. Então pode ser ele também. O seu Vavá é um senhor doente, coitado. É amarelo, não tem ânimo nem para trabalhar. O sítio dele é o mais maltratado de todos. O seu Genésio é bravo. O seu Zeca é brincalhão, gosta de contar muitas piadas. O seu Marcelo mora sozinho. Foram comentando até que a Dona Piedade lhes deu uma bronca. Vocês gostariam que outras crianças ficassem imaginando essas coisas do pai de vocês? O que achariam se falassem que o Ernesto é isso ou aquilo? Depois desse pito, pararam com a lista imediatamente. Mas Zico nem ligou e foi dormir cantando. Sou um lobo perigoso, ataco até criancinha,
mas o que acho mais gostoso é titica de galinha. Tudo seguiu em paz por algumas semanas, até que numa manhã de sábado, seu Denilson contou que um cachorro grande, alto e orelhudo, havia atacado o galinheiro dele na noite anterior. O bicho dava uns rosnados feios, segundo ele. Ele havia escutado a barulheira, abriu a janela para ver o que era e viu aquele animal no galinheiro. O bicho veio em direção à janela mostrando os dentes. E o seu Denilson a fechou depressa. O bicho dava uns rosnados feios, segundo ele. O cachorro ainda deu umas voltas em torno da casa, rosnando feio, e foi embora. Seu Ernesto ficou preocupado e reforçou a cerca do galinheiro, que ficou bem alta e forte. Mas as reformas não serviriam muito para ele. Dona Piedade recebeu a notícia de que um tio havia deixado de herança para ela um sítio grande, na sua terra natal, e ela queria muito voltar para lá. Seu Ernesto então colocou o sítio onde moravam à venda. Algumas semanas depois, apareceu um comprador, ele visitou o sítio, gostou, acertaram o preço e marcaram um dia para o seu Ernesto ir à cidade receber o dinheiro. Zico nem ligou, enquanto Naná só lamentava. Que pena, eu gosto tanto daqui. Você vai gostar de lá também, dizia a mãe. É um lugar bonito e vocês têm muitos primos lá. No dia marcado, seu Ernesto foi à cidade, recebeu o dinheiro da venda do sítio e depositou no banco. Em seguida, encontrou alguns amigos e contou que mudaria dali a 2 dias. Foi para o sítio tarde da noite e teve que caminhar 3 quilômetros a pé para chegar. Foi admirando a lua cheia, bonita, clareando tudo. Era uma sexta-feira. Logo chegando, quando passou em frente ao galinheiro, escutou um barulho esquisito, um rosnado. Olhou para trás e viu um cachorro enorme, orelhudo, a boca reganhada, mostrando dentes enormes. O lobisomem! Gritou apavorado. O bicho correu em sua direção e ele não vacilou. Pulou em cima de uma cerca de tábuas do curral e dali saltou para cima do telhado do galinheiro. O cachorro ficou pulando, tentando subir no telhado também. Seu Ernesto estava apavorado. A única arma que tinha era um canivete que usava para descascar laranja e sempre levava no bolso. Deu um pulo, o lobisomem chegou a colocar as 2 patas dianteiras no telhado do galinheiro, tentando subir nele. Nesse momento, seu Ernesto pegou o canivete e espetou no focinho do bicho, que saiu doido e vando desesperado. Cansado e bastante assustado, seu Ernesto desceu do galinheiro e entrou correndo na casa. No dia seguinte, foi à cidade de novo, levando a família toda para se despedir dos amigos, pois se mudaria no dia seguinte. Ao passar pelo posto de saúde, viram que saía de lá o seu Vavá, com um curativo grande no nariz. Zico, que estava conversando com uma colega da escola, cantou nessa hora. Sou um lobo perigoso, ataco até criancinha, mas o que acho mais gostoso é titica de galinha. Só o seu Ernesto percebeu que Vavá fez uma cara muito feia ao ouvir a cantoria do menino. Mas nenhum dos dois falou nada, apenas se cumprimentaram. Depois seu Ernesto comentou com a dona Piedade que tinha descoberto quem era o lobisomem. Tenho certeza, mulher, eu machuquei o focinho do bicho e o seu Vavá apareceu com um curativo no nariz. É muita coincidência, não acha? Bom, se for isso mesmo, então agora ele está curado, disse ela. Qualquer ferimento que tire sangue, mesmo que seja só uma gota, cura o lobisomem, lembra? Mas é preciso tomar cuidado, pois os lobisomens curados ficam com medo daquele que descobre o segredo dele. Medo que ele conte aos outros. E pode querer fazer algum mal a essa pessoa. Não tem perigo não, Piedade. Vamos nos mudar. Meses depois, Dona Piedade recebeu uma carta de uma ex-vizinha que, além de dar notícias de tudo da cidade, da colheita de milho, da batata, das crianças que nasceram, do noivado da filha do seu Arlindo, ainda contava sobre o seu Vavá.
De uns tempos para cá, ele perdeu aquela cor amarelada, sabe, Piedade? Ele está corado, forte e trabalhador. Seu sítio agora é um dos mais bonitos daqui. Você precisa vir nos visitar e ver com seus próprios olhos. Seu Ernesto disse então: Tá vendo, Piedade? Eu tinha razão. Coleção Turminha Brava, a corajosa menina que um dia montou na mula sem cabeça. Quando Matilde mudou para um sítio vizinho, ao que morava Rita, a menina ficou muito contente. Matilde tinha 18 anos, era uma moça legal, dava atenção às crianças. Ela conversava muito com as meninas da vizinhança, que ficaram todas amigas dela. Naquela tarde de sexta-feira, as crianças aprenderam com elas muitas cantigas de roda. Jogaram peteca, pularam corda e brincaram de roda cantando: Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, uma vez tindolelê, outra vez tindolalá. Rita foi para casa satisfeita e contente com as novas brincadeiras que tinha aprendido. Quando escureceu naquela noite de lua cheia, porém ela ouviu um barulho no quintal. Relinchos, galopes de cavalo, e o cachorro começou a latir desesperado. Quando Luiz, pai de Rita, abriu a janela, não viu nada, só ouviu o barulho de um galope, distante indo embora. Na manhã seguinte, depois de tirar leite das vacas, Luiz conversou com Rita sobre o acontecido e aconselhou que tomasse cuidado, pois ele não tinha entendido o que havia acontecido também. Rita, então, resolveu ir até o sítio de Matilde. Talvez ela tivesse uma explicação para tudo aquilo. A moça, porém, estava doente, cansada e com um pouco de febre. Meu pai contou que ouviu uma barulheira também, disse Matilde, mas eu não ouvi nada, estava dormindo. Rita voltou para casa com pena da amiga. Foi um comentário geral nas redondezas nos dias que seguiram. Muita gente ficou com medo de sair de casa, mas não aconteceu mais nada nas noites seguintes. Tudo continuou normal. O galo cantou de madrugada e as vacas mugiram no curral, com a ubera cheia de leite. Os comentários na redondeza sobre aquela assombração eram sempre cheios de medo. É o capeta, dizia um. É a mula sem cabeça, dizia outro. Para mim, é o lobisomem, opinava outro mais. Quase um mês se passou e nada mais aconteceu. Rita e suas amigas continuaram brincando todo dia com Matilde, que lhe ensinou muitas outras cantigas de roda. Porém, na sexta-feira de lua cheia seguinte, aconteceu de novo. Relinchos de dar medo e barulho de um animal galopando encheram a madrugada. Logo cedo, pouco depois do café da manhã, Rita mais uma vez ouviu todas as recomendações de cuidado de seu pai e saiu para visitar a amiga Matilde. E de novo, ela estava adoentada. Sou muito frágil, disse Matilde. Fico doente muito fácil. O medo tomou conta das pessoas na região novamente. Naquele final de semana, durante a noite, ninguém saiu. Todo mundo dentro de casa com medo. Na segunda-feira, Matilde apareceu na casa de Rita. Trazia um pouco de palha de milho, um monte de penas de galinha e um barbante. Ela queria ensinar Rita a fazer petecas com aquilo. Sentaram-se embaixo da árvore em frente da escola.
Em pouco tempo, as crianças dos sítios vizinhos apareceram para aprender e fazer peteca também. E brincaram bastante. Matilde e Rita voltaram juntas para casa, pois moravam pertinho uma da outra. No caminho, a menina começou a perguntar sobre a vida de Matilde, onde moravam antes e por que haviam mudado para aquele lugar. Eu morava na vila, contou Matilde. Lá eu brincava com crianças também, mas menos. Tinha muitas moças e rapazes da minha idade. Por que se mudaram para cá? Insistiu Rita. Eu achei bem legal que você veio. Matilde não explicava direito. Disse que somente o povo de lá tinha medo de sua doença contaminasse outras pessoas. Nesse período, Rita ouviu sua mãe conversar com amigas e contar que algumas pessoas chegaram a ver tal assombração. Disseram que parecia um cavalo sem cara, que soltava fogo pelas ventas. Rezava a lenda que essa assombração era de verdade de uma moça que se transforma nesse cavalo na noite de lua cheia. Nesse período, ouviu sua mãe conversar com amigas e contar que algumas pessoas chegaram a ver tal assombração. Disseram que parecia um cavalo, mas sem cara, que soltava fogo pelas ventas. Rezava a lenda que essa assombração era, na verdade, uma moça que se transformava nesse cavalo em noite de lua cheia. E que de dia, quando ela voltava ao normal, aparecia abatida e adoentada. Ah, então é isso, pensou, e continuou ouvindo a conversa interessada. Quando se encontrou com Matilde outra vez, Rita resolveu contar a ela o que tinha ouvido. Eu sei o que acontece com você. Essa é sua doença. Em noites de lua cheia, Matilde ficou pálida. Não queria falar nada, mas Rita quis ajudá-la. Não se preocupe, que eu não vou contar para ninguém, mas ouvi minha mãe dizer que isso tem cura. Eu não queria que isso acontecesse, mas nas sextas-feiras de lua cheia eu começo a ficar quente e de repente me transformo naquilo e fico com uma raiva porque as pessoas ficam com medo. Por isso saio galopando e relixando de desespero. Só volto para casa de madrugada. E volto a ser eu mesma, mas sempre adoentada e fraca. Rita interrompeu. O que eu vi é que se alguém tiver coragem de chegar perto da mula sem cabeça e conseguir tirar dela uma gota de sangue, ela fica curada. Outro jeito, acho que precisa mais coragem ainda, é tirar o freio da mula sem cabeça. Mas a própria Rita ainda tinha uma dúvida. Mas como é que a mula sem cabeça tem freio? O freio é colocado na boca dos cavalos. Matilde contou. Esse freio, na ponta de uma rédea curta, fica só pendurado no pescoço. E se a gente fizesse alguma dessas coisas para ver se nunca mais acontece isso com você? Não custa nada, sugeriu Rita. Você teria coragem? Perguntou Matilde. Gosto de você, sou sua amiga. Você só precisa vir devagarinho, sem relixar e sem bater as patas no chão. Quando acontecer de novo, aí encosta na janela do meu quarto e dá um toque de leve. Não vou te machucar, só vou tirar o freio. Dias depois, Rita dormia quando ouviu alguma coisa batendo de leve na janela. Pegou então um cobertor, abriu a janela e lá estava aquele animal, soltando fogo na ponta do pescoço, onde deveria ter a cabeça. Mas era pouco fogo, talvez porque a mula estivesse calma. Rita subiu na janela e a mula se encostou, e a menina montou nela e saíram. Ela segurava a rédea que tinha na ponta o freio pendurado no pescoço. A mula caminhou com ela até atrás do paiol, e lá a menina desceu, segurando a rédea. Jogou a rédea por cima do fogo da mula e pronto, tinha tirado o freio dela. A mula tremeu toda, deitou-se no chão, de uma vez se transformou em uma moça. E era mesmo Matilde, porém estava nua. Rita a envolveu no cobertor e ela voltou correndo para casa. No dia seguinte, as meninas se reuniram para brincar de roda e Matilde se juntou a elas. Em certo momento, Matilde contou uma nova cantiga. Da laranja quero um gomo, da maçã quero um pedaço, da menina mais bonita quero um beijo e um abraço. Aí abraçou Rita com muita emoção e ganhou dela um beijo no rosto. Daquele dia em diante nunca mais se ouviu falar
de mula sem cabeça naquela região. Coleção Turminha Brava. Ninguém engana o Saci? Vai mais um pouquinho de chá de erva cidreira? Perguntou Tontonho. Tremendo, Mané Valente disse que não. Ou melhor, não disse. Só balançou a cabeça de tanto medo. É melhor você dormir aqui. Amanhã vá embora com o dia claro. E aí pode ir pela estrada que passa por fora da mata, completou Tontonho em tom brincalhão. Bom, tudo começou em Esperança, a fazenda de Tontonho, na beira do rio Paraná. Além dele, lá moravam sua mulher, Mariana, e os filhos, Júnior e Júlia. Mané Valente era seu vizinho, havia mudado para aquela região poucos meses antes e logo ficou amigo de Tontonho e de sua família. Valente não era o sobrenome do Mané, era apelido, porque ele dizia não ter medo de nada. Um dia, montado no Perigoso, veja só o nome do seu cavalo. Ele chegou à fazenda da Esperança para jogar conversa fora, como se dizia. Júlia, com 6 anos de idade, logo pediu ao pai que contasse o caos do Saci, que andava aparecendo na mata ali perto. É verdade, Júlia e Mané, disse Tontonho. Sabe que, dia desses, o tal Saci até deu uma corrida no Pedro da Venda e deixou o coitado tremendo, mais de meia hora depois que chegou em casa. Só se acalmou depois de 2 canecas de suco de maracujá. Mané Valente achou que era brincadeira de Tontonho. Ô Tontonho, tá achando que eu sou criança? História de Saci é pra criança. Tontonho riu e falou. Você que pensa, tem um Saci naquela mata que é danado que só vendo. Se a gente fizer um agrado para ele, tudo bem, ele não incomoda. Mas quem provoca o sujeitinho, não escreve. Pode preparar o lombo que vai apanhar mesmo, ou correr para não ser pego. Bobagem, Tontonho, renegou Mané. Ele continuou contando a história de Pedro da Venda e o Saci. Foi assim, voltando da vila a cavalo, Pedro da Venda resolveu ir pelo caminho que atravessava a mata. E lá veio Pedro, alegre, assobiando, quando achou que estava sendo seguido por alguém. Quem está aí? Gritou ele. Uma gargalhada alta foi a resposta, mas ninguém apareceu. Júlia e seu irmão de 5 anos, Júnior, ouviram a história com atenção. Aí apareceu aquele negrinho de gorro vermelho e de uma perna só, bem na frente dele. Pediu fumo? Vai para os infernos que eu não vou te dar nada, foi a resposta de Pedro. Pra quê? O Saci danou-se a assobiar na orelha dele e na do cavalo. Pulou na garupa e o cavalo ficou desesperado. Começou a pular, derrubou o cavaleiro e disparou pelo caminho. E atrás do cavalo disparou Pedro, correndo feito besta. O Saci pulou no cavalo e ficou gritando que ia dar uma surra em Pedro, que então saiu correndo do Saci e chegou em casa esbaforido. E mesmo com toda aquela história, não houve jeito. Mané Valente não acreditava mesmo em Saci. E na hora de ir embora, quando começou a escurecer, montou no Perigoso, disse que ia pelo meio da mata, que Saci não existia e que ele não tinha medo de coisa nenhuma. Leve um pedaço de fumo, uma caixinha de fósforo para dar para ele, Mané. Não custa, insistiu Tontonho, mas o homem fingiu que nem ouviu. Virou o cavalo em direção da mata e saiu galopando. Menos de 1 hora depois, chegou de volta, meio desmaiado em cima do cavalo, que chegou disparado. Tontonho tirou ele do cavalo, acomodou o homem na varanda da casa. Todo mundo ficou preocupado. Ele não conseguia contar nada do que havia acontecido lá. Mal respirava. A mulher de Tontonho foi preparar chá de erva cidreira para que ele se acalmasse. Mas depois do chá de Tontonho, conseguiu respirar. Ele nunca contou o que havia acontecido, não tinha mesmo. A história então se espalhou
e uma dupla que cantava moda de viola na vila até fez uma música para ele. Homem sem medo é o mané valente, já enfrentou todo tipo de gente, entrou na mata em que mora o Saci, falando que não tinha medo de nada ali. Dizem que o Pererê se zangou, porque o valentão não lhe deu fumo e xingou. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu, o mané não conta, diz que se esqueceu. Hoje as crianças brincam com ele cantando Unidunité Salamé Nimbré. O que aconteceu com você que agora tem medo do Pererê? Naquela tarde, o Saci Pererê, matutando, chegou à conclusão que fora Tontonho que incentivou o mané valente a provocá-lo e resolveu aprontar. Assobios e gargalhadas de arrepiar foram ouvidas na Fazenda Esperança no entardecer, além de outras coisinhas mais. Azucrinou meu cachorro, deu nó na crina da égua, fez xixi no balde que usou para tirar leite, esbravejou o Tontonho bravo com o Saci. Sua mulher também se lamentava. Cozinhar aqui ficou um problema. A comida fica muito salgada porque o Saci joga sal nela. Júlia ficou brava com o Saci quando seus avós passaram uns dias no sítio. Ele escondeu os óculos do vovô e aí ele não podia mais ver para ele. O jeito foi o vovô inventar umas histórias amalucadas. Júnior também reclamou. E aí o vovô, que punha as dentaduras num copo d'água antes de dormir, acordou um dia e cadê a dentadura? Aí que as nossas histórias foram pro beleléu mesmo. Mariana completou. Só achamos as dentaduras no final da tarde no galinheiro. O Saci tanto incomodou a Fazenda Esperança que um dia Tontonho resolveu pensar numa maneira de parar aquele moleque danado. Vou dar um jeito nele. Ele ficava repetindo essa frase o dia todo. Ninguém engana o Saci, Tontonho. Preveniu sua esposa. Ele não é bobo e é bom tomar cuidado, senão ele vai acabar aprontando com você. Uma noite em que o cachorro latia sem parar, Tontonho falou bem alto, e era para o Saci escutar. Amanhã à tarde, vou para o meu pesqueiro na ilha, passarei a noite toda lá, e lá trarei muitos peixes de manhã. E fez tudo conforme planejado. Tontonho havia construído uma cabana em uma das ilhas que ficava no Rio Paraná. De vez em quando ia pescar na ilha, usava a cabana como abrigo. Naquele dia foi para a ilha quando começou a escurecer. Logo que chegou, acendeu uma fogueira, ia começar a pescar, mas não achou seus anzóis. É coisa do Saci, pensou. Ele veio mesmo na minha canoa, invisível. Mas logo o Saci se tornou visível. Apareceu ao lado da fogueira, jogando uma brasa de uma mão furada para a outra. Em certo momento a brasa passou pelo buraco da mão direita e caiu. E o danado deu uma gargalhada que deixou o Tontonho todo arrepiado. Tontonho gaguejou. Não tem importância, tem outros anzóis lá na cabana. O que acontece é que a mãe de Tontonho havia contado certa vez que o Saci não atravessa a água. Então, quando ele foi se aproximar da cabana, o Saci foi para lá antes dele, para aprontar mais. Só que Tontonho fingiu que ia para a cabana, mas voltou correndo, subiu na canoa e remou depressa, deixando o danado na ilha, e prometeu a si mesmo nunca mais ir ali. Um dia, porém, um barco cheio de turistas parou na orla da ilha. Ninguém viu o Saci, já que ele manteve-se invisível, que não é bobo nem nada. O Saci então subiu no barco, escondeu a bengala de um velho, deu um nó na barba de um rapaz, jogou sal em tudo que o cozinheiro preparava, até no café. Foi confusão o tempo todo. Quando chegaram de volta ao porto, saiu de dentro do barco um redemoinho e ouviu-se uma gargalhada forte e alta. Ainda bem que levaram o Saci para bem longe da fazenda. Assim ele dá sossego para a gente, disse Mariana, a esposa de Tontonho, aliviada ao ouvir a história do barco e dos turistas. E foi assim que Tontonho ficou conhecido em toda a região como o único homem que conseguiu enganar o Saci.